Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta oportunidade que Ele nos concede de estudarmos a Sua palavra. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 26 ao verso 31. Nós faremos uma leitura geral. Contudo, vamos nos ater a algumas verdades singulares, verso a verso. E nesta manhã, vamos então ficar nos versículos 25, 26 e 27. Bom dia a todos, uma feliz semana. Oramos ao Senhor, querido e amado Deus, Pai Santo e Justo. Te adoramos, ó Senhor, na beleza de Tua santidade, porque o Senhor é Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor e Mantenedor. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos mais da pessoa de Cristo, Senhor, através de Tua palavra santíssima e do vaso ao qual o Senhor tem assim posto para instruir a Tua igreja, Senhor, e prepará-la, Senhor, para a volta de Teu Filho amado. Amém. Fica conosco, meu Deus, que a bênção do Senhor possa alcançar, Pai, a cada família de nosso distrito, Pai. Amém, E a Tua igreja, Senhor Deus, em toda parte, Senhor. Porque só o Senhor sabe o que passa, o que vive e como está, Senhor Deus, o Teu povo em todo esse nosso planeta, Senhor. Pedimos, ó Deus, por misericórdia, Pai, que a bênção do Senhor também, ó Deus, possa vir sobre os nossos irmãos na fé de outras denominações, a qual tenha ouvido, Senhor Deus, a mensagem, para com que prepare eles também, meu Senhor. Amém. Porque somos todos, ó Pai, criaturas do Senhor e filhos, por crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos dar esse grande privilégio de continuar aprendendo mais do Senhor. Nós oramos e entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomemos o texto, Mateus capítulo 10, venha mais perto da Bíblia comigo, por favor, versículos 26. Vamos fazer a leitura até o verso 33, embora seguindo o que aqui lhes disse que farei nesta manhã. Vamos tomar 2 versos para, então, daí tirarmos as lições que são necessárias para a nossa vida, a partir, então, desse primeiro dia da semana. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como vemos, estes versos carregam em si situações bastante singulares e que nós precisamos compreendê-las, mas para que isto seja feito, faça necessário que debrucemos nossos olhares nestes versos de maneira cuidadosa, com toda, eu diria, acuidade,
para que não nos permitamos que ideias preconcebidas terminem, então, trazendo, eu diria, ocultação daquilo que, de fato, aqui o Senhor está deixando às claras. Para isto, nós vamos dividir do versículo, então, 26 ao 31, as nossas abordagens, talvez aqui em 5 ou 6 encontros, porque há muitas coisas aqui a serem extraídas. Comecemos, pois, tomando como ponto de partida os versículos 26 e 27. Observem, dentro do contexto geral. Capítulo 10, o Senhor havia, portanto, reunido o grupo em particular, os discípulos, os orientou como lidarem, então, lidarem com as situações adversas, sobretudo como eles deveriam sair e, então, percorrerem as cercanias dali, então, do território onde se encontravam. É claro que eles não vieram para cercanias de Jerusalém, permaneceram ali nas cidades circunvizinhas a Cafarnaum. Jesus ali permaneceu. Fica evidente que quando Jesus outorgou autoridade a eles para que pudessem sair e ensinar, Jesus não foi com este grupo. E aí, então, nós temos as adversidades que eles iriam enfrentar. E Jesus foi muito honesto ao dizer-lhes tudo o que eles teriam para frente, na presença de Jesus ou na ausência dele. Disse-lhes que seriam perseguidos. 3 níveis de perseguição são aqui nesse capítulo apresentadas. Perseguição em nível estatal, o Estado, portanto, se envolveria em levá-los diante de governos, reis, a fim de que, então, em razão do testemunho que estavam dando, fossem julgados. Nesse contexto do Estado, uma outra mão se uniria no Estado, que seria, portanto, o poder judicante, lá. Os tribunais reunir-se-iam com este objetivo de fazer calar estes pregadores. Número 2, teria, portanto, um outro nível de perseguição, que é aquela que se desembocaria dentro da própria igreja, o que se tem aqui no texto como que sinagoga. Então, esse seria um segundo nível de perseguição. Não percam de vista, o primeiro em nível estatal, segundo, portanto, problemas realizados dentro do seio dos próprios judeus, impedindo-os de terem acesso à sinagoga ou expulsando delas. E terceiro, um nível de perseguição mais íntimo, que é a perseguição envolvendo a família, quando os pais entregariam seus filhos, muitos, então, genitores seriam assassinados pelos seus próprios filhos, em razão da pregação do Evangelho. Ou seja, esta é a situação que o capítulo 10 nos fornece, numa síntese imediata aqui. Mas é preciso agora entender que esta forma honesta de Jesus dizer o que reservava o futuro para estes, então, o que a gente chamaria, portanto, de principiantes pregadores, nós temos, então, de atentar igualmente que nesta relação, Jesus agora retrata algo bastante distinto, de que, necessariamente, eles deveriam estar conscientes de que muitas coisas que estavam ocultas seriam reveladas e aquelas que, então, pareciam ser difíceis tornar-se-iam fáceis com o poder, então, da pregação do Evangelho. Então, estes versos, capítulo, então, 10, versículo 26 e 27, nos ajudam, neste contexto aqui já exposto, a alargar a percepção daquilo que, de fato, o Evangelho provoca quanto à situação dos pregadores. E aqui, diversas lições precisamos extrair. Voltemos, de fato, ao verso e vamos começar a partir de agora. Portanto, não os temais. E aí, veja, não temer a quem? Àqueles que, então, na relação dos níveis de perseguições, Estado, igreja e família, bem como aqueles que seriam ousados numa força, portanto, eu diria satânica,
ao nível de insensatez tal de considerar que estes que estavam pregando eram submissos a, então, o maioral dos demônios, como, então, Beelzebul, que era o líder ao qual, na acusação, se punha que auxiliava a Jesus. E Cristo chamou a atenção que esta compreensão seria também repartida para estes que estavam envolvidos com Cristo, seriam acusados igualmente de estarem, portanto, levando uma mensagem cuja fonte estava sendo aí, eu diria, no maioral dos demônios. Na expressão utilizada, que nós já analisamos, se assim perseguir os donos da casa, quanto mais aos domésticos, aos seus domésticos. E neste contexto, então, quando se diz não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A que Jesus se referiu ao dizer, então, estas coisas? É necessário, portanto, que nós atentemos que por 3 vezes estas passagens aqui curtas que Jesus nos apresenta, de alguma maneira, ele está ofertando a esses discípulos que eles, então, tivessem consciência do que iriam enfrentar, mas a atenção deveria ser tomada nesta direção. Não temerem. 3 vezes Jesus chama a atenção e disse-lhes: é assim que vocês serão tratados. Porém, não temam. Bem, a primeira lição a ser tirada desta questão é confiança. Nós precisamos atentar que a mensagem que estamos levando, ela não é popular. Ela não se trata de um evangelho que parece, portanto, uma propaganda de um mundo encantado. Não tem a ver, portanto, com um pregador que tem característica, portanto, de um animador de palco. Não se trata deste nível de mensagem. A mensagem ela é bastante incisiva, direta, reformatória, e isto, o pregador, devemos, então, eu diria, atentar de que estamos levando uma mensagem que não nos pertence. E sabedor devemos estar de que, na verdade, todas as vezes que a mensagem do Evangelho é pregada, nós vamos encontrar desafios. E esses desafios podem trazer para o pregador timidez, a ponto de não mais querer fazê-lo, ensinar, porque encontra, de alguma forma, todos esses levantes. Não percam de vista eu diria, as áreas de levantes, em nível estatal, em nível familiar e em nível eclesiástico. O mais incrível de tudo isso é nos perguntar como é que uma igreja, ela mesma, há de se levantar contra os próprios pregadores que estão ensinando a mesma verdade que ela, a igreja, deveria abraçar. Isto evidencia-se, portanto, que nem todos que estão ali reunidos estão aptos e, ao mesmo tempo, dispostos a ouvirem a sã doutrina. E aí os vozerios, eu diria, ensurdecedores, podem começar a aparecer, a ponto de começarem a fazer digressões da mensagem. A mensagem está indo num rumo, o indivíduo já está observando em outro, e começa daí a fazer os seus, eu diria, motins, levando pessoas, então, a discutirem o conteúdo, não para receberem, mas para rejeitarem. Neste ponto, a advertência de Jesus é direta. 3 vezes ele, portanto, adverte que esta seria as circunstâncias que este grupo estaria envolvido. A mensagem geraria problemas. E aí nós nos perguntamos, portanto, se sabemos que é desta maneira, como o pregador deve se comportar? Como um tímido, que na primeira, portanto, manifestação de rejeição que se põe, ele se acovarda e não mais ensina o que deveria ensinar? Este é o drama que todos nós, como pregadores, passamos. Devemos nos lembrar que a mensagem bíblica, 3 vezes aqui expressa, esta mensagem, ela não é do pregador. O grande problema, quando, às vezes,
os desafios se levantam na pregação é quando o pregador, distanciando-se do assim diz o Senhor, começa a envolver a mensagem de ideias particulares, de sua própria experiência. E isto não é mais a mensagem do Senhor. Se a perseguição vem em razão da falta de compostura do pregador, de desistindo de levar a sã doutrina, ele começa a misturar estas coisas com, então, sua própria compostura, com o seu modo de, então, compreender, e aí começa a usar as expressões eu acho, eu penso, eu concordo. Isso não é mais a mensagem do Senhor. Nós não estamos aqui como pregadores para, então, achar, pensar, deduzir, intuir. A mensagem do Senhor é o que ela é. Nós somos apenas porta-vozes. Dizendo de outra maneira, a mensagem está pronta, precisa, portanto, apenas ser propalada e deixar que ela, por si só, exerça a autoridade na vida das pessoas. Quando isto é perdido, quando o pregador começa a rechear a mensagem, portanto, de suas ideias, de, então, expressões, de chocarrices, muitas vezes com postura de palhaçadas, é claro que o auditório vai se identificar não é com a mensagem, mas com o pregador. E não é o pregador o objeto da mensagem. O objeto da mensagem é Cristo Jesus. Todas as vezes que nós, então, queremos os aplausos para ganhar, portanto, o auditório, temos uma certa forma de agir para que as pessoas, portanto, ali recepcionem a mensagem, não estão recepcionando mensagem, estão recepcionando você. E isto gera uma grande dificuldade. Esta é a razão porque, então, o mensageiro dos reis, ou seja, os mensageiros do rei, devemos estar, então, certos de que coragem não tem a ver com punho cerrado, não tem a ver com altivez na voz. Coragem na pregação do evangelho é não se intimidar de dizer exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Não a interprete. Deixe o Espírito de Deus interpretar para a mente das pessoas. Isto faz com que entendamos o que Jesus aqui está a referir-se. Portanto, não temais. Não temer o quê? Toda a carga de advertência que ele já havia exposto. E aí ele continua, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Vamos entender esta expressão aqui. O que está sendo dito, em outras palavras, é que a pregação do evangelho abrirá na mente do ouvinte coisas que ele, então, pensava ser de uma forma e descobrirá que é de outra. E aquelas, portanto, que estavam de alguma maneira anuviadas, embaraçadas, tornam-se, portanto, claras. Mas esta obra não é do pregador. Este é o drama de muitos pregadores, porque eles acham que têm o poder de fazer com que as pessoas se convençam. Estão equivocados. Quem convence de pecado, de justiça, de juízo, é o nosso amigo Espírito Santo. Então, qual é a tônica do pregador? Intimidade com o Espírito Santo. A mensagem pode, por exemplo, naquele instante de você estar ali ofertando, pregando, ninguém, portanto, ao seu olhar, parece que se comoveu. E esse é o drama de todos nós. Ou você acha que este que vos fala não passa por isso? Ou você acha que todas as vezes que eu estou pregando, eu me sinto em paz de olhar para o auditório e ver que muitos não estão sequer conectados com a palavra de Deus. Talvez com o brinquedinho celular ali fazendo os seus joguinhos, que não fazem separação entre a casa de Deus e a casa comum. Mas quem deve fazer juízo sobre essas questões? O pregador é porta-voz. Ele pode chamar a atenção da falta de intenção das pessoas ali, mas ele não tem poder de transformá-las, de levá-las a ter intimidade com aquilo que ele está levando. Daí, a obra não é minha, não é tua. A obra é do Senhor.
o amigo Espírito Santo é que tem de convencer. Mas, por favor, não se permita que o que você esteja levando seja o que você acha que deva ser aceito. É preciso nós, que então pregamos, atentar para esta singularidade, de que o conteúdo que estamos levando tem de ser eminentemente bíblico, tem de ser completamente bíblico. Nós não podemos ver uma reportagem noticiada que nos impactara e, de repente, tomar, portanto, esta notícia e torná-la numa mensagem. Isso não é Bíblia. Isto é, então, eu diria, informação jornalística. Então, a ênfase é estudar a palavra de Deus. E aqui veja algo particular que o Senhor diz. O que está, então, encoberto será revelado, porque a palavra de Deus revela. Agora, se nós desistimos de pregar como de fato deveria ser a palavra de Deus e pregamos outras coisas, as pessoas continuarão, portanto, eu diria, sem a noção do tempo que estão vivendo. Amigos, nós devemos estar em sintonia com a palavra de Deus e com o tempo que estamos vivendo. Observem, qual era a mensagem de advertência deste grupo que saiu para anunciar, então, nas cidades às quais Jesus os comissionara a fazê-lo? De que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus, que ele era o Messias esperado. Portanto, observe que no contexto histórico, esta era a ênfase. No decorrer do tempo, qual foi, portanto, a ênfase da pregação de Paulo? A ressurreição de Cristo. De que ele, portanto, era o Messias esperado e que morrera conforme, portanto, os requisitos expressos pelos profetas, e que ele, ressuscitado, é exatamente aquele que, então, virá. Mas a ênfase de Paulo era a ressurreição, tema singular de suas pregações, a graça transformadora de Cristo. Mas observem, nós estamos vivendo um contexto histórico distinto. Então, a ênfase para esses dias é a mensagem que se encontra em Apocalipse, da volta singular de Jesus a essa terra, apresentando que este mundo há de passar por uma grande crise. A crise final é a mensagem de ênfase para esta igreja. Isso não significa que você não possa pregar sobre ressurreição, sobre nascimento, morte, e então, eu diria, ascensão de Cristo. São temas que você tem dentro dos evangelhos e você poderá fazê-lo. Mas a ênfase de maior, então, eu diria, de maior conteúdo e contundência, essa é a palavra que eu precisava aqui usar, tem a ver com as 3 mensagens angélicas. Então, Apocalipse deveria ser o foco. E por não ser uma mensagem popular, ela vai gerar, naqueles que estão com coisas ocultas, tornarem-se, portanto, reveladas. Por isso, meu amigo, meu irmão, estude mais a palavra de Deus, tenha intimidade com os céus. Mas não só. O versículo 27 diz: o que vos digo às escuras. Este é um lado que eu gostaria aqui de demorar-me um pouquinho mais. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, amigo. Eu e você podemos, então, estarmos aqui sendo comissionados por Deus, pelo nosso, então, Salvador Jesus, para que nós, então, não tenhamos dúvidas daquilo que estamos levando e não sermos temerosos na mensagem que temos de levar. Veja o verso 27. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. Dizei-o, então, a plena luz. O que significa dizer às escuras? Nós precisamos ter intimidade com Cristo. O sentido aqui dessa expressão quer dizer aquilo que aprendemos em particular nesta igreja, no estudo da palavra de Deus, não é para a nossa própria satisfação. Há muitos irmãos que vêm à igreja como que, então, um balde que está vazio,
e queria, então, sair da igreja recheado o seu balde, a sua mente, de informações de verdades que ele apenas se apropria daquele momento que a mensagem está sendo pregada. Mas no decorrer, então, dos dias, ele não mais se volta para estudar a palavra de Deus e acha que aquilo que ele recebeu no culto da quarta, nas igrejas que ainda realizam esses cultos, no domingo ou no sábado, ele acha que ele está preenchido. Não é isto. Jesus está dizendo aquilo que eu vos disse em, então, oculto. Aquilo, portanto, que eu vos disse às escuras, significa intimidade particular. Não há como levar mensagem sem estudar a Bíblia, porque a mensagem que será falada não será bíblica. Há coisas que a gente escuta porque a gente tem ouvidos, mas isso não significa que aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus. Coisas estupendas que ocorrem em nosso meio e fora do nosso meio. Pessoas que vão ao púlpito para fazer o povo sorrir. Pregadores que são mais palhaços do que, de fato, mensageiros da mensagem do Senhor. E não é redundância, não é mensageiro de uma mensagem. Só que essa mensagem não é a dele. Ele não foi preparado para levar o auditório a, então, sorrir, a sair dali satisfeito. Ele foi preparado e deveria ser preparado para levar as pessoas a reconhecerem que aquela vidinha que estão levando não é adequada. E isso quem tem de fazer não é força de persuasão, não tem a ver com recursos de oratória, é a poderosa mensagem do Evangelho. Neste ponto que Jesus está dizendo para mim e para você, não tema o que tem de levar, porque vocês aprenderam de mim em oculto. Às escuras significa numa vida de intimidade comigo, me procuraram, aprenderam de mim intimamente, então agora propalem as claras, a luz, para que todos vejam o que vocês aprenderam, e aprenderam, então agora compartilhem. Há muitos irmãos vivendo dentro da igreja de uma doença chamada, então, bibliomatria, que é simplesmente a idolatria à própria Bíblia. Não, eu preciso ouvir mais, não estou preparado. Quanto tempo mais você vai ouvir? Não está no momento de você agora buscar intimidade com o Senhor Jesus e dizer-lhe, Senhor, não tenho os recursos, não tenho todas as técnicas, não tenho a capacidade intelectual de fulano ou de Beltrano, mas está aqui um vaso que precisa ser preenchido por ti. Eu ouvi a mensagem e eu preciso compartilhar. Senhor, me usa, me prepara, põe em mim as palavras certas. Vou voltar à tua palavra, vou ler um pouco mais o texto. Amigo Espírito Santo, me faz lembrar. Dá-me, então, o que eu preciso levar para que isto que eu aprendi às escuras, ao me manifestar, tu me uses para que seja, então, apresentada às claras, à luz. Você entende o que Jesus está dizendo? Mas não só. É preciso entender também um outro detalhe, né? Aqueles que são tímidos, temerosos de dizerem o que precisam dizer, sabe por que o temor muitas vezes vem? Porque você quer dizer aquilo que você acha. Agora, observem. Veja o paralelo que eu vou fazer aqui. Alguém te dá um recado, literalmente, com palavras, e este recado você tem que levar para uma outra pessoa. Qual é o medo que você tem de fazer isto? As palavras não são tuas, melhor. As palavras não vieram de ti. As palavras pertencem então, à fonte, à origem. Tu és apenas o que vais, eu diria, levar o recado. Agora, quando estiver com o recado na mão, não acrescente o que não está no recado. Você entende qual é o medo de muitas pessoas? É que elas, na verdade, ao levarem a palavra de Deus, elas não estão levando a palavra de Deus, elas estão levando a interpretação delas, o que elas acham. Não, eu acho isso. Não é o que você acha, meu irmão. É o que o Senhor está dizendo. Se ele disse que, então, um grande peixe engoliu Jonas, não importa os garcejos que virão da plateia. Diga o que está na palavra.
Não tema. É isto que o Senhor aqui está nos dizendo. Aprendeu? Reparta. Agora, não vai inventar. Aí eu acho que foi uma baleia. A Bíblia não usa a expressão baleia. A palavra lá no texto, eu diria, de Jonas, é dag. E essa expressão em hebraico significa um grande peixe. Vais identificar agora qual é o peixe? A Bíblia não tratou disso. Então, não invente, não acrescente coisas. Este é o temor de muitas pessoas, é quando elas saem para falar, elas acrescentam no conteúdo aquilo que não está no conteúdo. E aí não é mais a palavra do Senhor, é a palavra do homem. E nisto nós devemos temer, porque se nós não sabemos explicar, porque estamos explicando o que nós queremos, as pessoas que são mais inteligentes e capazes vão nos trucidar. Mas eu não temo em pregar o evangelho. De fato, não temo, porque não estou levando o meu recado, estou levando a santa palavra do Senhor. Sabe qual é o maior desafio que eu enfrento? É a falta de respeito dos ouvintes. Isto me dói, isso me machuca, porque os ouvintes, na verdade, estão achando que o pregador está fazendo a vontade dele ali. Esta é a razão porque a mensagem que levo tem de ser bíblica. A mensagem tem de ser bíblica. Os textos do Espírito de Profecia não é uma interpretação que eu devo fazer, é apresentá-lo à igreja ipsiliteri, que significa essa expressão em latim, literalmente. O que está ali, sem fazer rodeios. Então, como fazer? Duas coisas básicas. Aprenda a ouvir. A expressão às escuras significa eu conversei com meu Deus. E ele me apresentou em sua palavra. E agora, meus irmãos, ouçamos a palavra de Deus. Isto é diferente. Entende por que o que está oculto deve ser dito às claras? Em intimidade, nós estudamos a palavra de Deus. E agora levamos a palavra do Senhor. Que poder! Que alegria de poder ser porta-voz da mensagem do Senhor. É isso que eu tenho tentado imprimir na mente desse distrito, desses líderes. Não temam, pelo amor de Deus. Vocês não estão levando a mensagem da União Nordeste, da Associação Pernambucana, vocês estão levando a mensagem do Senhor. Sejam porta-vozes desta mensagem. Propalem, ensinem, digam. E aí, o verso 27 diz, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz, aliás, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Significa aquilo que nós aprendemos, que o Espírito de Deus nos cochichou e nos disse, esse é o texto, esta é a mensagem. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo, Cícero? Você está ouvindo o que eu estou te dizendo, Marcílio, Edemar? O que eu estou te dizendo, Ana Patrícia? Você está ouvindo o que eu estou te dizendo, Inácio, Genilda? Eu estou te dizendo, portanto, aos teus ouvidos, agora diga às claras, agora diga com ousadia, fale sem temor, porque é a minha palavra, não é a tua palavra. Isto é que faz com que as pessoas compreendam que estamos fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Contudo, levando a palavra de Deus, vão nos interpretar que estamos levando a palavra do chefe dos demônios, de Beelzebul. Fizeram assim com o dono da casa, como farão com os seus domésticos. A mesma coisa. Portanto, meu querido amigo e irmão, não seja um tímido, não seja alguém que se acovarda. Busque o Senhor, intimide-se com o Senhor, aprenda dele. E ao abrir a palavra de Deus, permita que o amigo Espírito Santo ponha na boca as palavras, porque elas não te pertencem, elas são do Senhor. E aí, por serem do Senhor, aquilo que está, portanto, oculto vai se tornar revelado. Que Deus te abençoe, que sejas de fato um porta-voz da mensagem e que a graça do Senhor te alcance poderosamente. É o meu desejo
também a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, de sermos um porta-voz destacado, não para que os homens aplaudam, mas para que este vaso em particular seja sempre usado por ti. Há muitas pessoas aqui que certamente, ouvindo estas verdades expostas, estão com seus corações apertados, desejosos, senhores, de serem tão corajosos. Meu amigo Espírito Santo, os intimide, use-os como teus vasos, para que possam propalar daquilo que ouviram nos ouvidos, cochichado, eles possam, portanto, dizer com ousadia, a partir, então, de plataforma, nos eirados, de lugares que eles possam ser ouvidos com clareza e com poderosa mensagem de salvação. Senhor, nos dê sempre esta coragem, mesmo sabendo que o que nos reserva será perseguição, desafios, muitas vezes aprisionamento e, singularmente, para alguns, morte. Mas estes são os que não se intimidaram, são aqueles que amaram a verdade e estão dispostos a doarem a própria vida, se assim necessário for, para que o teu nome seja nesta terra conhecido. Senhor, nos ajudas. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.